O que a gente vai fazer nessa aula é enviar um e-mail para o usuário quando ele for assinado a uma tarefa, né? Quando ele for relacionado com alguma tarefa. Então, hoje, por exemplo, a gente pode criar uma tarefa e já colocar o usuário na hora, ou a gente pode editar uma tarefa depois e daí preencher o usuário e aí a gente vai enviar o e-mail também. Então, são duas situações que ele pode receber esse e-mail, né? Quando o usuário for relacionado com essa tarefa. Então, qual seria o melhor local para a gente colocar esse e-mail? Se a gente vir aqui no Task Controller, a gente poderia colocar, por exemplo, esse e-mail aqui dentro do Store e também dentro do Update, né? Mas daí a gente estaria meio que burlando o DRY, né? O Don't Repeat Yourself, que é basicamente evitar redundâncias de código. Então, o melhor local para a gente fazer isso é num hook. O hook é basicamente um trecho de código que é disparado baseado em alguma ação dentro do nosso model. Então, a gente vai basicamente criar um event listener, né? A gente vai ouvir o evento de quando um model é criado, quando uma task é criada ou alterada, para daí verificar se tem o campo user ID, né, e se ele foi preenchido recentemente, e aí sim enviar esse e-mail. Então, aí a gente vai conhecer o conceito de hooks dentro do Adonis.js. Para começar, eu vou dar um Adonis, make, hook, e vou dar o nome do mesmo que o do model, task. Show de bola, ele criou para a gente aqui dentro da pasta app, uma pasta... não atualizou ainda aqui meu editor, deixa eu ver, tá dentro de app, certo, app, models, hooks, aí sim, show de bola, aqui dentro eu tenho um arquivo chamado task hook, beleza? E ele tem uma estrutura muito simples, basicamente é isso aqui que a gente vai mexer. Eu vou começar dando uma modificada nisso aqui, eu vou trocar o nome do método para send new task email, ou send new task mail, pode ser. Basicamente, que a gente está descrevendo o que esse hook vai fazer, né? Que é basicamente enviar o e-mail para o usuário. E aqui a gente vai receber a nossa task instance. Show de bola, eu vou salvar aqui agora e a gente vai voltar lá para o nosso model de task. A gente vai fazer algumas alteraçõezinhas nele. A gente vai vir aqui em cima, criar um método static boot, que eu já tinha falado sobre ele anteriormente, que é como se fosse o nosso constructor. E aqui a gente vai fazer o seguinte, this.add_hook. Agora eu vou adicionar um hook. E aqui eu tenho vários tipos de hook, beleza? Inclusive se eu vim aqui na documentação do Adonis, vim aqui no Lucid. Opa, tem hooks aqui embaixo, desculpa. Deixa eu atualizar. Agora sim, hooks, a gente vai ver todos os tipos de hooks que eu posso criar. Eu tenho o before create, que é disparado sempre antes de um model ser criado, after create, né, que é depois, before update, que é antes dele ser editado, after update depois, daí tem o before save, que é disparado antes de ele ser criado ou editado, e assim por diante. Eu tenho de todos os métodos, né, tem muitos hooks legais, né, tem até o after paginate, por exemplo, que a gente consegue alterar algumas coisas. Então é isso que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar aqui o hook before save, ou seja, ele vai ser disparado antes da task for criada ou alterada, beleza? E aí eu vou chamar o task hook, que é o arquivo que a gente criou aqui dentro dos hooks, e o nome do método que a gente criou lá dentro, que é o send new task mail, beleza? Vou salvar aqui agora e a gente volta para o task hook para fazer o nosso código, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se essa nossa task ela tem o campo user ID e se ele foi editado recentemente. Por quê? Caso uma task ela foi criada, por exemplo, já com user ID, certo? Aí eu vou disparar um e-mail para aquele usuário falando, ó, tem uma nova tarefa para você. Se ela for editada novamente e o usuário não alterar o user ID, não tem por que a gente enviar um novo e-mail para o usuário. Por isso que eu preciso verificar se essa informação do user ID existe e se ela foi recentemente alterada. Então eu vou começar aqui com um if aqui em cima. Se a task instance não tiver user ID e agora eu vou fazer a verificação se ele foi preenchido recentemente. Então, e aí eu faço task instance.dirty password, né? Basicamente, o dirty, ele grava dentro do model qual foram as novas informações adicionadas nesse model. Então, aqui dentro do dirty, se eu tiver o user ID, quer dizer que ele foi editado recentemente. Então, se eu não tiver nem o user ID no dirty, né? Se eu não tiver o user ID no dirty
ou não tiver o user ID dentro do task instance, eu posso simplesmente dar um return aqui, porque a gente não vai precisar executar esse hook. E aí, aqui para baixo, aí sim, eu vou ter esse hook executando. Então, para a gente testar, eu vou simplesmente dar um console log, executou, show de bola, e agora a gente vai fazer um teste. Eu vou vir aqui no Insomnia e vou criar uma task primeiramente sem user ID. Vou dar um send, ele criou, se eu vir aqui no terminal, a gente vai ver que o hook não executou, beleza? Importante ver isso. Agora eu vou criar com user ID. Vou dar um send, aí sim, a gente vem no terminal, executou. Agora eu vou atualizar uma task que já tem o user ID, que pode ser essa aqui com ID3. Então vou vir aqui no update, ID3, e não vou atualizar o user ID, vou atualizar só o título. Show de bola, não executou, né? Isso aqui é a de antes. Agora, se eu atualizar o user ID, vamos atualizar aqui, user ID, vou colocar usuário 2, nem sei se ele existe, vamos ver aqui, existe sim, usuário 2. Show de bola, vou dar um send, aí sim a gente viu que ele executou. Então a gente validou que essa task, esse hook só está executando quando ele altera o user ID ou quando ele cria uma nova task com user ID. E aqui agora a gente precisa fazer o envio de e-mail. Para isso eu vou importar aqui a função do mail, né, o model do mail, e vou importar também os nossos helpers. E a gente já vai ver por que eu vou utilizar esses helpers aqui dentro. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um const email username é igual a await task instance, e agora eu vou acessar o relacionamento de usuário porque eu preciso saber qual que é o usuário dessa task. Então task instance.user, e aqui eu abro e fecho parênteses para indicar que eu estou querendo trabalhar com a classe user, e eu só executo um ponto fetch, e ele automaticamente vai trazer qual que é o user relacionado com essa task, simplesinho. E agora eu vou fazer também, vou pegar o arquivo, se essa task tiver um arquivo relacionado com ela. Então const file igual await task instance.file, né? Se a gente vê lá na task a gente tem um relacionamento com file aqui, ponto fetch novamente. Aqui eu vou ter o file se ele existir. E aí eu vou dar um await mail.send. Aqui a gente vai criar uma template chamada new task, pode ser. Depois eu vou tratar com ela certinho, vou criar essa template, o HTML e tudo mais. As variáveis que eu vou passar para essa template é o username, o title da task, que eu consigo pegar aqui embaixo, então eu posso criar um const title é igual a task instance, beleza? Então eu vou enviar o title da task e vou enviar se essa task tem attachment ou não. E aqui eu vou enviar um booleano. A gente já vai entender por que eu vou enviar um booleano aqui. Has attachment, eu vou passar 2 sinais de exclamação, que é uma trickzinha, né? Uma táticazinha quando você quer que uma variável vire sempre booleano. É só passar 2 sinais de exclamação. Aí se existir um valor vai ser true, se não existir vai ser false. E agora eu vou fazer a nossa função que vai compor aqui as configurações da nossa mensagem. Então basicamente o que eu vou fazer aqui é dar um ponto to e-mail, então quer dizer que eu quero enviar para esse usuário aqui, né, o e-mail que eu busquei lá. Daí a gente vai ter um ponto from, que é de quem que eu quero enviar esse e-mail. Vou colocar Diego@RocketCity. Aqui seria legal até mais para frente a gente ter uma configuração que falasse qual que era o e-mail padrão. Você pode criar isso no seu projeto sem problemas. E vou colocar um subject, nova tarefa para você. Show de bola. E agora eu vou fazer o seguinte aqui embaixo. Se eu tiver um arquivo, beleza? If file, né? Se ele encontrou algum relacionamento com o arquivo, a gente vai adicionar um anexo nessa tarefa. Message.attach. E agora eu vou passar o helpers.tempPath, que é onde vai estar esse nosso attachment, certo? E aí eu tenho aquele nosso caminho, uploads. E agora eu vou pegar o file.file, que é o caminho físico aqui desse arquivo. E aí eu vou passar um segundo parâmetro aqui do lado, que é o file name, para ele modificar o nome desse arquivo, para quando chegar lá para o usuário final, o nome desse arquivo está exatamente com aquele nome que ele fez upload, que o usuário fez upload, e não com aquele timestamp que a gente salvou, né? Não com esse nome feio aqui. Show de bola, agora já está muito legal o nosso hook aqui. Eu vou salvar isso aqui, e a gente vai criar o nosso template do e-mail. Então aqui dentro do e-mails eu vou ter um new task.add. Lembrando que eu posso fazer aquela versão texto também, para a gente ter baixa taxa de spam. Vou criar aqui o strong, fala, e aqui eu vou utilizar o username, vou botar aqui um beleza,
Show de bola. E aqui eu vou fazer um e-mail bem curto. Uma tarefa foi assinada a você. E aí eu vou colocar o título da tarefa que foi criada. Vou botar um espaço aqui para ficar mais legível, a gente pode utilizar isso sem problemas aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um if, sim, um if dentro do template. E aí eu vou utilizar aquela nossa variável hasAttachment, que a gente criou lá, a gente enviou como true ou false para dentro da nossa view. Então a gente consegue utilizar esses condicionais dentro do add e mais um monte de coisa, tá? A gente consegue utilizar for, consegue utilizar um monte de coisa bem legal. E aí eu vou colocar aqui, em anexo, você encontra detalhes da tarefa. Então, se tiver anexo, ele vai enviar essa mensagem junto, senão ele não vai enviar. Vou salvar aqui agora e a gente vai testar se isso aqui está funcionando. Então, eu vou vir lá no Insomnia e vou criar uma nova tarefa. Então, a gente vem aqui no Create, vou criar a tarefa. Ele deu um erro aqui, cannot process relation since task model is not persisted. Beleza. O que está acontecendo aqui é que ele não está conseguindo buscar esses relacionamentos porque esse nosso model ainda não foi persistido na base de dados. Então o que a gente vai fazer aqui é vir no nosso model de task e a gente vai trocar, ao invés de utilizar o método before save, eu vou fazer esse processo depois dele salvar. Então eu vou utilizar o after save, ou seja, aí ele já vai estar persistido na base de dados. Vou salvar aqui. Vamos ao Insomnia, vamos dar um send. Agora sim, ele criou, e se eu for lá no meu mail trap, eu espero que eu tenha recebido um e-mail. A gente vai ver por que ele não foi. Aqui a gente obteve erro de novo, porque o que aconteceu? Como a gente trocou o hook para o after save, né, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, o after save é depois do registro já ter sido salvo no banco de dados. E no momento que ele é salvo no banco de dados, o nosso model é resetado essa parte aqui do dirt, ou seja, ele perde essa informação do dirt aqui do user ID. Então a gente vai fazer algumas alterações. Eu vou fazer para esse hook aqui, ele ser disparado tanto no after create e também no before update, beleza? São dois lugares diferentes lançando o mesmo hook. Aqui no after create ele vai conseguir disparar o hook porque ele vai ter a informação user ID. Deixa eu trocar também essa condição aqui para um end, ao invés de um or, beleza? Porque ele só vai ter uma dessas duas informações, nunca as duas. E no before update ele vai ter aqui a parte do dirt user ID. Então a gente vai testar isso aqui. Eu vou salvar e agora eu vou criar um novo registro. Show de bola, ele já deu aqui, demorou um pouquinho mais porque provavelmente o e-mail já chegou. Então veio aqui, fala Diego 3G, beleza, uma tarefa foi assinada a você, e o nome da tarefa, tarefa 1. Em anexo você encontra detalhes da tarefa, e o anexo daí está aqui, attachment, e eu consigo acessar o anexo certinho. E agora a gente vai fazer o outro teste, eu vou criar uma tarefa sem user, certo? Vou dar um send aqui, o ID dela é 8. A gente não recebeu o e-mail, como a gente pode ver aqui agora. E agora eu vou atualizar essa tarefa. Então eu vou atualizar a tarefa 8, incluindo o user ID. E vou dar um send. E aí a gente pode ver que ele vai demorar um pouquinho também, porque ele está provavelmente enviando o e-mail. Show de bola? Então agora sim a gente conseguiu fazer o e-mail ser enviado tanto na parte da criação de uma task, quanto na parte da edição. E a gente viu como é poderoso essa API de hooks do Adonis. A gente consegue fazer muita coisa com elas. E é bem interessante utilizar essa parte do hook quando a gente não sabe muito bem e não tem como prever aonde que vão acontecer as ações em cima daquele model. Então, por exemplo, eu preciso que uma ação seja feita toda vez que certo model for criado, beleza? Mas esse model ele pode acabar depois com o tempo sendo criado em tantos lugares na nossa aplicação que a gente perde o controle. Por isso é muito bom utilizar os hooks, dá pra gente essa liberdade, beleza? Uma coisa que a gente pode perceber com a nossa aplicação é que até agora demora muito tempo para o e-mail enviar, e isso para o usuário final pode se tornar um pouco chato. Então a gente vai ver um pouquinho como resolver isso nas próximas aulas.